Olá, bem-vindo ao nosso programa Matemática Divertida e Fantástica, onde nós, através de problemas recreativos de matemática, procuramos despertar a sua intuição para esse tema, para essa disciplina. Os desafios, normalmente, eles forçam com que a gente raciocine. E raciocinando, nós criamos um treinamento da nossa mente para poder resolver problemas que às vezes aparecerão e que não são recreativos. Portanto, fazer essa diversão matemática com problemas que são colocados de uma forma bastante ilustrativa permite que você vá desenvolvendo aí as suas habilidades. Toda vez que a gente coloca um desses problemas, nós estamos esperando que você depois vá lá pensar nos seus próprios, pensar em desafios que você pode criar e brincar com a matemática da mesma maneira que você brinca com outras coisas, tá certo? Com seus colegas e tudo isso. Isso, obviamente, faz com que todos vocês despertem aí a vontade de saber cada vez mais essa importante disciplina, que na verdade é a linguagem para muitas coisas. Além do que, o nosso mundo é todo quantificado ao nosso redor. Tudo são quantidades e que nós precisamos trabalhar com essas quantidades. Hoje eu vou pegar um outro desses desafios, também de forma recreativa, que é o problema das três irmãs e as maçãs. Esse é um problema já discutido pelo nosso querido Malbatã no livro O Homem que Calculava. Muito bem. O problema ele não é complicado, ele é um problema simples, mas exige uma atenção e o raciocínio matemático. O problema começa com um fazendeiro. Um fazendeiro que tinha 3 filhas. Então nós temos aqui um fazendeiro e o fazendeiro tem 3 filhas que eram pessoas muito inteligentes, pessoas que tinham muita presteza na solução de problemas, principalmente sendo um fazendeiro, ele lidava muito com quantidades, sacas, número de frutas, área de plantação e assim por diante. E as 3 filhas desse fazendeiro tinham os nomes de Hilde, Kate e Tayla. Eram 3 meninas bastante dedicadas aos negócios da família. Nomes aqui do tipo árabe, é algo que acontece lá no mundo árabe, como descrito por Malbatã nos seus livros, sempre envolvendo esse mundo fascinante que foi tão importante para a matemática. Muito bem. Então, esse fazendeiro que tinha as 3 filhas, tá certo? Ele era um fazendeiro que tinha as 3 filhas. Ele era muito orgulhoso do talento das meninas para com a solução dos problemas que a fazenda colocava no dia a dia. E ele sempre conversava com seus amigos da capacidade que a mais velha tinha de resolver os problemas, bem como as mais novas em entender e conjugar com isso. Muito bem. Então, para testar essa habilidade das 3 meninas, das 3 filhas, ele resolveu dar a elas um desafio. O desafio era o seguinte: ele iria pegar 90 maçãs, então era a época da plantação de maçãs, então ele pegou 90 maçãs e distribuiu entre as 3 filhas. Ele deu a Hilde, ele deu 50 maçãs. Então Hilde recebeu 50 maçãs. Kate recebeu
30 maçãs. E Tayla recebeu 10 maçãs. Então ele dividiu um grande saco, né, uma saca, um cesto, né, de maçãs entre as 3 filhas. E deu a elas a seguinte tarefa. Elas deveriam ir para o mercado, porque o fazendeiro expunha no mercado as suas maçãs ou os seus produtos da fazenda para serem vendidos. E ele disse a elas o seguinte: vocês todas têm que vender as maçãs e têm que praticar os mesmos preços. Então, o desafio que foi colocado às 3 filhas é o seguinte: vender as maçãs, portanto, a Hilde tinha que vender 50 maçãs, a Kate 30 maçãs e a Tayla 10 maçãs. Então tem que vender as maçãs, praticando o mesmo preço. Então elas não poderiam vender maçãs por preço diferente. Teriam que praticar o mesmo preço. Todas deveriam vender pelo mesmo preço, de acordo com o que elas estabelecessem. Então todas deveriam praticar o mesmo preço de venda, mas aí vem a parte interessante. E arrecadar a mesma quantidade. Ou seja, a Hilde tinha que vender 50 maçãs e arrecadar uma determinada quantidade de dinheiro. A Kate deveria vender as 30 maçãs e arrecadar uma quantidade de dinheiro. E a Tayla deveria vender 10 maçãs e arrecadar uma quantidade de dinheiro. Só que o desafio matemático que foi colocado para elas é que elas deveriam achar uma forma de vender arrecadando cada uma a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, eles tinham que bolar uma forma, né, de montar as 3 bancas, cada uma numa banquinha, vendendo as maçãs, ao atacado ou ao varejo, não sei muito bem, mas vender diferentes quantidades e arrecadar a mesma quantidade, simultaneamente. Então não era assim, não, faz o seguinte: primeiro a Tayla vende as 10 por 100. Aí a hora que acabou da Tayla, a Kate vem e vende as 30 por 100. E a hora que acabou da Kate, aí vem a Hilde e vende as 50 por 100. Não é assim. As 3 deveriam estar simultaneamente na feira vendendo as maçãs e vender arrecadando a mesma quantidade. Tá certo? Como você sabe, numa feira, as pessoas vêm em tempos diferentes. Então, normalmente quem chega primeiro, às vezes compra as melhores coisas pelo melhor preço. As que vêm depois, compram aquilo que estiver lá. Muito bem. Então as 3 meninas foram, sentaram e começaram a pensar: como nós vamos fazer isso? Então elas foram, montaram as 3 barraquinhas, tá certo? Elas têm que praticar o mesmo preço da venda, ou por quantidade de maçãs, né? Ela pode vender a dúzia, ou ela pode vender a unidade, não importa, elas têm que praticar o mesmo preço. Mas o importante é que, ao vender 50, 30 e 10 de cada uma, elas arrecadaram o mesmo preço. Então elas montaram lá as 3 banquinhas, tá certo? Aqui estava a Hilde vendendo as suas maçãs, né? Um monte de maçã. Aqui estava a Kate, também vendendo as suas maçãs, um pouco menos maçãs, né? Porque essa aqui tinha 50, essa já tinha 30. E a Tayla, que é a última,
estava aqui vendendo as suas 10 maçãs, que é muito menos do que os outros pacotes. As 3 meninas estavam lá na feira e elas têm que bolar uma forma de vender. O cliente pode escolher de quem quiser, né? Se uma vender mais caro que a outra, claro que ela não vai vender naquele momento, tá certo? E elas não podem. O desafio é praticando o mesmo preço. Então elas têm que vender ao mesmo preço e arrecadar com a venda a mesma quantidade. Como resolver esse desafio, né? Como pode praticar uma venda que eu vendo menos e arrecado o mesmo? Esse é o desafio, não é verdade? E eu tenho que anunciar aqui, na frente das bancas, algo que permita isso acontecer. Algo que permita ser possível essa venda arrecadando a mesma quantidade. Bom, então as 3 foram e começaram a pensar. Puxa, como que nós vamos fazer para praticar o mesmo preço e vender todas, tem que vender todas e no final do dia, após vender essas quantidades de maçãs, eu tenho que entregar para o meu pai, cada uma delas, a mesma quantidade de dinheiro. Tá certo? Como fazer isso? Porque se elas não praticarem o mesmo preço, obviamente, quem estiver vendendo mais barato é quem as pessoas vão comprar. Por isso que elas têm que praticar o mesmo preço. Então elas ficaram pensando, que tal se a gente vender primeiro uma dúzia por tanto e o que sobrar vamos ver. Não dá, porque essa aqui nunca tem uma dúzia. E se a gente vender 10 por 10 reais, e aí não dá, porque essa vai arrecadar só 10 reais e essa não vai. E se a gente vender por unidade, aí não dá mesmo, porque elas têm unidades diferentes. Então esse é aquele típico problema que a gente tem que fragmentar a quantidade, de tal maneira que nesses fragmentos permita, né, a arrecadação igual de cada uma. Obviamente que, como eu disse, quem chega primeiro à feira leva o melhor e o mais barato. Quem chega depois vai pagar mais caro para poder comer as maçãs. E eles são os únicos produtores de maçã da região. Então não tem como comprar maçã de outros. Então não adianta ir lá e falar, não, vamos esquecer essas meninas, vamos lá comprar maçã do outro, que não dá. Nosso problema envolve todo mundo que querer comprar maçã, comprar dessas 3 garotas que está aqui. Essa é a Yudi, vendendo 50 maçãs. Essa é a Kate, vendendo 30 maçãs. E essa é a Tayla, vendendo 10 maçãs. E todas têm que arrecadar a mesma quantidade. Então elas fizeram alguns exercícios e viram que havia uma forma. Havia uma forma de você, primeiro, satisfazer o fato de que as pessoas que levantam cedo e vêm à feira pagam mais barato e levam mais, e as que vêm depois vão pagar mais caro e levar menos. Tá certo? Então, baseado nesse raciocínio, que é o normal de acontecer numa feira, né? Num local onde você vai vender as frutas, as mercadorias, eles começaram a pensar em algumas possibilidades. Bem, o que eles resolveram para essa solução do problema foi o seguinte: eles resolveram colocar o seguinte preço. Então, aqui está o anúncio da venda. Então, agora, as 3 estão vendendo maçãs e eles colocaram o seguinte anúncio: 7 maçãs por R$1. Ou uma maçã por R$3. Parece realmente que ninguém vai querer comprar uma maçã, vai querer comprar 7 maçãs. Mas não tem problema, porque vai chegar uma hora que esgota
a capacidade de cada uma vender 7 maçãs. Aí elas têm que vender por unidade. Tá certo? Quem quiser comer maçã vai ter que pagar. Claro que primeiro vai sair as 7 maçãs, porque ninguém é bobo, né? Ninguém vai comprar uma maçã por 3 se pode comprar 7 maçãs por 1. Ah, também não pode revender. Ninguém pode comprar maçã para revender, tá certo? Porque senão o problema não está bem estabelecido. Mas note o que acontece com essa estratégia da Yield, Kate e Tyler. Com isso, o que acontece, né? Elas são capazes de primeiro vender lotes de 7 maçãs. Mas aí elas vão ficar com algumas unidades, que no final elas vão vender, porque vai chegar gente querendo comprar maçã, tá certo? Eles são os únicos vendedores, portanto vai querer alguém comprar maçãs. E aí eles vão somar no final para dar certo. Tá ok? Então vamos ver o que acontece com a quantidade de maçãs de cada uma. Deixa eu pegar aqui uma cor azul agora. Então o que vai acontecer com a yield? A yield, desta maneira, ela vai ser capaz de vender. Ela tem 50 maçãs. Quantos 7 cabem em 50? Todo mundo sabe que 50 é igual a 49 mais 1. E 49 é 7 vezes 7. Tá certo? Portanto, aqui nós temos a Yield. Aqui nós temos a Kate. E aqui nós temos a Tyler. E eu vou colocar aqui embaixo agora o que cada uma vai ser capaz de vender nesse esquema que nós colocamos. Como eu disse, eu estou usando a lógica, eu estou usando o fato de que se alguém precisa de uma maçã, bom, ele pode falar, não, eu não quero desperdiçar e compra uma. Não tem problema. Tá certo? Mas, primeiro, elas vão vender provavelmente os lotes de 7 maçãs. Então elas vão dividir em lotes de 7 maçãs e vão falar, não, aqui eu tenho um determinado lote para vender com 7 maçãs. Tá certo? Então a yield, ela pode fazer o seguinte, ela vai ter 49 maçãs, que é igual a 7 porções de 7. E uma, que é uma unidade individual. Então ela vai botar em cima da sua mesa 7 montinhos de 7 maçã e uma individual. Todas estão vendendo. A pessoa pode comprar aquela individual ou as 7 maçãs. Tá certo? A Kate, por outro lado, ela tem 30. Bom, nós sabemos que 30 é 28 mais 2. 28 é igual a 4 porções de 7 maçãs. E duas são 2 unidades. Então, na mesinha da Kate, vai ter individuais ou unidades, né? Ela vai ter 4 bolinhos de 7 maçãs e 2 unidades, para a pessoa escolher o que quer comprar. E finalmente a Tyler, que só tem 10 maçãs, 10 nós sabemos que é 7 mais 3, então ela vai ter uma porção de 7 e ela vai ter 3 unidades para vender. Então, se cada uma arranjar na sua mesinha 7 porções, a yield, 7 porções de 7 maçãs e uma individual. A Kate, 4 porções de 7 maçãs e 2 individuais. E a Tyler, 7, uma porção de 7 e 3 individuais. Você vê que foi aumentando a quantidade individual, claro, porque quem vendeu menos vai ter que arrecadar mais para poder fechar a conta. Mas vamos pegar isso aqui agora e vamos verificar o seguinte: quanto cada uma arrecada quando vendeu essas porções?
Então, se eu pegar isso, né, se eu colocar isso aqui em cima, ó, o que cada uma vai vender, e eu vir aqui embaixo e ver o quanto nós iremos arrecadar, você vê o seguinte, cada porção de 7 é R$1. Então quem levou, né, é o que está escrito aqui, é o que elas resolveram praticar. Então ela vai vender 7 porções de 7, isso dá R$7, né? Então R$7. Aqui eu estou pondo o símbolo depois, só para facilitar, mas todos nós sabemos que o símbolo da moeda vem antes, tá bom? Então ela arrecadou R$7 com as porções de 7 e ela arrecadou R$3 com a porção de uma individual. Isso dá R$10. Agora eu vou pôr real aqui. R$10 ela arrecadou. Muito bem. Agora, a Kate, ela arrecadou 4 porções de 7. Cada porção de 7 ela vende por R$1, portanto ela arrecadou R$4 das porções de 7 e ela vendeu 2 unidades, cada unidade a 3, portanto ela arrecadou R$6. Que dá quanto? R$10. Opa! R$10 também. Eu tenho R$10 aqui, R$10 aqui. O outro, você já praticamente adivinhou, que ela vendeu uma porção de 7 a R$1 e vendeu 3 unidades, a cada uma a R$3, dá R$9. Portanto, ela também arrecadou R$10. Você vê, se você tem o desafio e entende que quem vai vender menos vai ter que arrecadar mais e que é necessário fragmentar para que porções compensem a unidade, né, que é o que elas fizeram, as meninas são inteligentes mesmo. Você resolve o problema. Então todas elas chegaram ao fim do dia e entregaram ao pai R$10 e a solução do problema. Tá certo? Como que elas resolveram o problema? Você vê que era difícil imaginar no início do problema, quando foi colocado, que teria uma solução tão satisfatória. Tá certo? Mas as meninas, como o pai disse, essas minhas meninas são o futuro da matemática. Então, elas foram capazes de equacionar o problema para trazer a solução desejada. Cada uma vendeu a quantidade que lhe foi atribuída, arrecadando a mesma quantidade e, mais importante, praticando a mesma tabela de preços, a mesma forma de venda, que é o que o pai colocou como desafio. Bom, agora vem a grande pergunta aqui, né? Será que essa solução é única? O que você acha? Será que tem outra forma dessas 3 meninas, a Hilde, a Kate e a Tayla, fazerem a divisão para arrecadar ainda mais do que R$10? O que você acha? Bom, esse é outro desafio. Agora vem o outro desafio que eu estou colocando para vocês que estão vendo esse programa, que é: podemos arrecadar mais? Podemos significa as 3 meninas. R$10 cada uma praticando a forma de preço que nós colocamos é uma solução ao desafio. Mas eu quero agora que você raciocine com as mesmas quantidades e verifique se é possível praticar outro tipo de negociação, atribuir outro preço às quantidades de maçã. Você já viu que para todo mundo arrecadar o mesmo, você vai ter que fazer algo semelhante, né? Vai ter que ter porções que valem uma coisa e unidades que valem outras, para compensar.
provavelmente as porções sairão antes na venda e as unidades sairão depois. Mas não importa. O que importa é que as três têm que vender as quantidades de maçãs que lhes foram dadas, arrecadar a mesma quantidade. Bom, elas mostraram que é possível, elas vieram com uma solução para isso. Mas agora eu quero que você me diga o seguinte, se a solução é única, daria para elas ganharem mais? Como que elas poderiam fazer para arrecadar mais dinheiro? Então, e a mesma quantidade todas, né? O desafio continua aquele, só que agora nós adicionamos, dá para maximizar? Dá para elas ganharem mais? Pratique isso aí em casa. Proponha para a mamãe, para o papai, para os coleguinhas, para as coleguinhas. Veja se é possível que você tenha uma outra solução. Você tem para a gente apresentar aqui no programa Matemática Divertida e Fantástica. Até o próximo programa.